Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E nesta quinta-feira o Atlético perdeu para o Palmeiras por 4-2 em São Paulo, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha visão, a minha opinião, o que eu vi nessa derrota rubro-negra lá em São Paulo. É logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja muito bem-vindo ao canal, ou bem-vinda, né, também. Vale para homens e para mulheres. Já deixa um like aí no vídeo, dá aquela curtida, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Quem está conosco também ajudando a gente aqui no projeto é a Viegas Printer, locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal para você. Pode ser jato de thinner, pode ser toner, impressoras pequenas, médias, grandes, aquela que atenda à sua necessidade. O atendimento é em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99 143 77 00. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Bem, o Atlético perdeu 4-2 para o Palmeiras em um jogo atípico, né? O Atlético começa o jogo bem, sua marcação alta, tirando a saída de bola do Palmeiras, obrigando a equipe do Palmeiras a jogar com bolas longas, marcando bem, sofreu um lance de perigo ou outro, sim, natural, você enfrentar o Palmeiras em São Paulo, todos os times passam por isso, mas o Atlético também levou perigo, em duas chegadas ali com o Jorginho antes dos 15 primeiros minutos. Então o Atlético fazia um jogo bem equilibrado e muito satisfatório contra o Palmeiras. Conseguiu abrir o placar aos 28 minutos, uma bobeira da defesa palmeirense, mas o Atlético aproveitou-se dessa bobeira, né? Porque as bobeiras elas só ficam mais, vamos dizer, mais fortes, mais visíveis quando o adversário aproveita. E o Atlético aproveitou-se de uma saída errada do Palmeiras e marcou um gol. Provavelmente o gol vai ser assinalado contra para o zagueiro Luan. Isso era 28 minutos do primeiro tempo. E mesmo depois do gol, o Atlético seguiu, teve uma outra oportunidade interessante com o Marlon Freitas, que recebe livre ali na meia-lua, mas finaliza por cima do gol. Então o Atlético dava pinta de que poderia conseguir um bom resultado lá em São Paulo. A questão é que tudo desandou num espaço de tempo muito curto. O Atlético tomou 4 gols em 7 minutos, assim, uma coisa inacreditável. Eu estava assistindo ao jogo, preparando aqui para fazer o comentário, mas assim, eu não acreditava. Saiu o primeiro, até numa jogada de muito mérito do Palmeiras. Para mim, onde o Atlético erra não é na marcação lá na direita, até porque lá é natural. Vou até pegar aqui a prancheta para eu mostrar para vocês. Quando você está numa marcação, o Palmeiras espetava 5 jogadores aqui, né? Um pela direita, um pela esquerda e 3 por dentro. Então, o Atlético também marcava com 5 aqui. Também marcava com 5 com um volante descendo entre os dois zagueiros. Então, quando você está nesse tipo de marcação aqui, é natural você fechar a marcação e os cantos ficam para o adversário. Por que você fecha? Nessa bola longa, como por exemplo o Luan fez daqui e aqui, se o lateral está aqui em cima, às vezes essa bola entra aqui, ó, né? Ela entra aqui. Então você fecha aqui para a bola. É melhor o jogador com esse domínio estar fora ali longe da sua área do que invadindo a área. Só que quando ele domina a bola e traz para dentro, aí o Atlético errou, porque a defesa entrou. A defesa entrou e deixou o Zé Rafael, que era um desses 5 homens da linha ofensiva do Palmeiras, livre. Ele bateu e empatou o jogo. E o jogo, o Atlético desmanchou em campo com aquele gol, né? Veio um escanteio,
onde para mim o Atlético marcou errado, assim, definiu errado, porque você tinha o Luan no primeiro pau do Palmeiras, era o Jorginho subindo com ele, que não é o jogador indicado para marcar um zagueiro dentro da grande área. E no segundo pau você tinha o Marlon Freitas, que não conseguiu sair do chão na jogada, e quem vinha chegando com o Gustavo Gomes para tentar marcar era o Wellington Rato. Então o Atlético poderia ter definido melhor quem pegava quem aí nessa situação, porque o Palmeiras foi com os dois zagueiros em cima de dois atacantes baixos do Atlético, né? E o Palmeiras fez o segundo gol e aí virou uma avalanche. Mais um minuto, outra jogada pelo lado direito da defesa do Atlético, e numa jogada parecida, a bola vem para dentro, só que dessa vez é o Gustavo Scarpa que chega, faz o terceiro, e numa outra bola cruzada sai o quarto gol do Palmeiras. Assim, foi surreal, parecia um pesadelo, né? E aí o Palmeiras matou o jogo, acabou o jogo ali. Em 7 minutos o Atlético perdeu o que ele havia construído. Veio o segundo tempo, aí já veio um segundo tempo muito desconfigurado, porque todo mundo sabia que o resultado estava definido. O Palmeiras ainda insistiu em uma jogada ou outra, chegou a fazer um gol que foi invalidado. O Atlético buscou seu segundo gol com o Churin. E não pense, torcedor, que eu estou aqui valorizando derrota. Tá? A derrota para o Palmeiras comum. Mas o Atlético no segundo tempo ele conseguiu minimizar uma derrota que poderia ser acachapante. Eu imagino que vários torcedores atleticanos no intervalo temeram que o Atlético pudesse sofrer uma grande goleada lá no Allianz Parque, o que seria muito ruim, porque aquelas goleadas pesadas, elas machucam muito, né? Machucam o time, machucam a diretoria, machucam o torcedor, arrebenta com o ambiente por alguns dias. Então o Atlético pelo menos conseguiu minimizar isso. Teve o Arthur Henrique expulso, bem expulso, né? Não tinha como o árbitro fazer outra coisa naquele lance. Mas mesmo com 10, o Atlético ainda buscou um gol e não tomou mais nenhum. Eu penso que o segundo tempo o Atlético jogou com dignidade e deu uma certa dignidade ao placar. E se você vem de lá tomando de 6, de 7, pensa o estrago que isso faria nessa reta que tende a ser muito decisiva para o Atlético. Tende não, ela será muito decisiva para o Atlético. Então o Atlético conseguiu minimizar este apagão, né? O apagão foi muito ruim, evidentemente. Acho que faltou malícia para o Atlético ali naquele momento. Cai um jogador no atendimento, sabe? Não era hora de continuar tendo jogo. Tanto é que o Marlon Freitas sai do campo e ele fala: ainda bem que acabou. Ainda bem que o árbitro acabou o primeiro tempo. Ou seja, ele temendo que pudesse ser ainda pior. Então faltou malícia ao Atlético também. Quando tomou o segundo gol, cai um jogador, esfria a partida, mantenha o Atlético dentro do jogo. Mas o Atlético não fez isso. O Atlético levantava e ia de novo. Levantava e ia de novo. Aí tomou o terceiro, tomou o quarto e acabou o jogo. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais como correr atrás. Mas que sirva de alerta, de aprendizado para outras situações. Você não pode se desequilibrar mentalmente, tanto como o Atlético se desequilibrou quando tomou o gol de empate. O Atlético tomou o gol de empate, como eu citei, desmanchou-se em campo. No Atlético, Ronaldo, boa partida do Ronaldo, um goleiro seguro, não teve culpa nos gols, ainda fez umas duas boas defesas ali no segundo tempo. O Rainer não foi bem, o Palmeiras explorou muito em cima dele. Quem acompanhou o pré-jogo tem certeza que se lembra de eu citar que o Palmeiras era muito perigoso pelos lados de campo, que o Atlético precisava tomar cuidado com o Rainer, com o Jefferson, e o Palmeiras foi muito perigoso pelo lado de campo. O Rainer não foi bem, a dupla de zagueiros do Atlético também não foi. Naquele momento, né, pode ter ido bem, razoavelmente bem no restante do jogo, sim, mas naquele momento falhou demais. Então, o Jefferson vinha até bem no jogo, né, conseguindo anular o Dudu, mas o Palmeiras também passou a explorar em cima dele. O Baralhas, para mim, foi uma das exceções do Atlético. Sabe? Gostei do Baralhas. Naqueles 40 minutos primeiros, o Jefferson bem, o Baralhas bem, o Jorginho bem, o Marlon Freitas um pouco apagado. Sabe? Não gostei da atuação do Marlon Freitas, achei muito fora do jogo, pouco participativo, na marcação com muitas dificuldades. Eu não gostei da atuação do Marlon. O Wellington Rato apagado, o Churin brigando muito, fez um gol,
participou do primeiro gol. Ao meu ver, Churin e Ronaldo foram os dois melhores jogadores do Atlético. E o Luiz Fernando fazia uma partida razoável, ganhou uma jogada boa ali pelo lado esquerdo no início do jogo, cruzou a bola, o Jorginho acabou batendo para fora. Mas o Atlético, assim, se você pegar os 90 minutos, o Atlético não fez uma atuação ruim. A questão é que o Atlético comprometeu tudo em 7 minutos. E aí o futebol são os 90, né? Ele é a soma dos 90 minutos. Não importa se você jogou bem 89 e perdeu o jogo em 1. O Atlético foi bem em boa parte do jogo, foi muito bem no primeiro tempo, até os 40 minutos. No segundo tempo achei que o Atlético se portou com muita dignidade, mas a questão foram aqueles 7 minutos desastrosos que acabaram com o time. Mas tomara que o Atlético tenha a cabeça no lugar para seguir em frente. E eu penso que o segundo tempo foi bom nesse sentido. O segundo tempo recuperou moralmente o Atlético. Perdeu o jogo, mas não foi daquela forma desastrosa que se desenhou que poderia acontecer no segundo tempo. Essa foi a minha visão. Você, torcedor, fica à vontade para fazer o seu comentário, para falar da sua manifestação, né? Aqui o Futebol 62 sempre dá espaço para você. Um grande abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.